Amém. É só chamar por Ele. Aleluia. Que Ele nos responde. A Bíblia diz, irmãos, que nós, cristãos, filhos do Senhor, se chamarmos por Ele, Ele nos responderá. E se gritarmos por Ele, Ele dirá, eis-me aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Já adoramos o Senhor nessa noite, já glorificamos o nome dEle. É momento, irmão, de compartilhar a palavra da parte do Senhor com a igreja. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus. Isso, vai para o Evangelho de Mateus. Glória a Jesus. Alegria muito grande, irmão, nessa noite. Até o Pedro e o João veio aqui, né? E eu falei com ele assim, Pedro, se alguém te dá uma oportunidade aí, afina esse facão. E ele olhou para mim assim, irmãos, não se intimidou não. E ali o William falou, olha, ele vai mesmo, pastor. E veio mesmo para a glória do Senhor. Vocês acharam? Ô irmão, Pai do Senhor. Vocês acharam Mateus capítulo 7? Glória a Jesus. Mateus capítulo 7, vamos ver do verso 24 ao verso 27, amém? Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Mateus capítulo 7, verso 24 ao 27. Glória a Jesus. Leamos. Portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, em outras traduções está dizendo os guarda, será semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha e desceu a chuva, transbordaram os rios e sopraram-se os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Glória a Deus. 26. Aquele que ouve as minhas palavras, mas não as pratica, ele será comparado a um homem sensato, que construiu a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Glória a Deus. Feche sua Bíblia. Vamos fazer uma oração ao Senhor. Deus bendito, Deus poderoso, nós já te adoramos nessa noite, Senhor. Nós já glorificamos o teu santo nome, meu Pai, nesse lugar. Aleluia. É momento, Senhor, da maior profecia falada na face da terra. É momento, Senhor, da tua palavra, que é digna de toda aceitação, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, aqui está a tua igreja, Senhor. E aqui eu estou junto com ela, Senhor, no teu altar. Sei da responsabilidade que pesa sobre meus ombros nessa hora, Senhor. Eu sou apenas um canal, ó Deus. Sou apenas teu servo, nada mais, Senhor. Ao olhar para dentro de mim, Senhor, vejo que sou um ser humano. Eu não posso, Senhor, transformar a vida de ninguém, meu Pai. Eu não posso, Senhor, com a minha própria palavra, dar direção de vida para ninguém, Senhor. Mas aqui estou, Deus, e creio, Senhor, que eu sou um instrumento nas tuas mãos. Eu creio, Senhor, que o Senhor é poderoso para falar a pessoas aqui nessa noite. Eu creio que o Senhor vai nos dar uma direção, Senhor, seja na área espiritual, seja na área material, Senhor, fique à vontade no nosso meio, Senhor. A coisa que nós mais queremos, Senhor, é ouvir a tua voz. A coisa que nós mais queremos nessa noite, Senhor, é encher o nosso coração com a tua palavra, Senhor. Então, meu Senhor, fica comigo, me dê sabedoria, abra suas asas sobre a sua igreja.
em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Tadinha da massa, está cheia de dor, né, massa? Deus vai te curar em nome de Jesus, amém? Glória a Jesus. Queridos, um texto bem conhecido da palavra do Senhor pelos seus pregadores, pelos pastores, que falam muito sobre essa passagem. É interessante, irmão, nós sabermos o que veio antes para chegar essa palavra que nós lemos. Jesus aqui, querido, ele está diante de uma multidão de pessoas. E ele começa a dar muitos ensinamentos sobre o reino de Deus, sobre o Evangelho, muitos ensinamentos que são importantes e construtivos para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que querem Deus. Observe que se você ler alguns versículos anteriores, você vai perceber que é uma página praticamente toda, onde Jesus ele dá vários ensinos. Ele ensina como orar, por exemplo. Ele ensina sobre o reino da justiça. Jesus ensina sobre os dois senhores. São muitos ensinamentos que Jesus ele dá nessa página uma toda. Ele ensina sobre os dois caminhos, sobre os falsos profetas. É, na verdade, irmãos, um capítulo, e eu posso falar até 2, só de ensinamento. Quando Jesus ele para de dar esses ensinamentos para essas pessoas, para essa multidão, que na verdade não é só crente que está ouvindo, não é só escolhidos que estão ouvindo, é para todos. Os ensinamentos, irmãos, é para todos. É para aqueles que se decidem guardar eles no coração. Glória a Jesus. E Jesus, ele então, para concluir todos esses ensinamentos, ele traz a passagem que nós acabamos de ler. E a passagem, é interessante que ela nos fala sobre dois homens. Um é prudente, mas o outro é insensato. Glória a Deus. Então observe que tem uma multidão que está ouvindo Jesus. Talvez ali tenha várias pessoas de várias religiões que estão ali ouvindo. Jesus ele faz um apanhado, irmãos, daqueles que estão olhando para ele. E ele divide todas essas pessoas em 2 tipos de pessoas. Um tipo é prudente e o outro tipo é insensato. Aí Jesus ele vai falando, foi o que nós lemos. Todo homem que ouve esses meus ensinamentos ou minha palavra e coloca ela em prática na sua vida, ele é comparado a um homem que faz a sua casa sobre uma rocha. E aí Jesus ele vai falando, foi o que nós lemos. A casa firmada na rocha, vai vir o vento, os rios vão encher, glória a Jesus, vai vir a tempestade e vai bater nessa casa, mas ela não vai cair. Aleluia. Porque a casa do homem prudente está firmada sobre uma rocha. Glória a Deus. Amém. Aí Jesus ele fala sobre um outro tipo de pessoa, que é o insensato, que também fez a mesma coisa. Observe, irmãos, que o homem insensato, e quando a Bíblia
sabemos que a mensagem não é só dirigida para o homem, mas para a mulher também. E aí a Bíblia vai dizendo que enquanto o homem prudente construiu a casa sobre uma rocha, o homem insensato construiu a casa sobre a areia. E o interessante é que, ao olhar para o texto, você observa que são as mesmas atitudes. Os dois construíram. Só que um constrói sobre a rocha e outro constrói sobre a areia. O que constrói sobre a areia é um homem insensato. Daqui a pouquinho eu vou falar o que significa insensato. Sabe-se, ele constrói uma casa esplendosa, vamos dizer assim. Mas essa casa, quando veio, o que veio sobre a casa que estava na rocha não derrubou, Tiana? Quando ela veio sobre a casa do insensato que estava construído na areia, a Bíblia é clara em dizer, e nós lemos, que ela não resistiu e caiu, e foi grande a sua queda. Então observe que o insensato faz a casa. Uma casa para ele viver. Mas ele faz sobre a areia. E aí o vento veio. E os rios encheram. Glória a Jesus. O vento veio. E os rios transbordaram. E assopraram-se os ventos. E desceu a chuva. E bateu naquela casa que estava sobre a areia. E ela não resistiu. Foi grande a sua queda. Eu quero falar aqui nessa noite, querido, para a igreja e para aqueles que estão ao alcance da minha voz. Eu quero falar, irmãos, sobre a maior construção que devemos ter na nossa vida. A maior construção, querido, que devemos ter para a nossa vida. É a mensagem dessa noite. Observe, irmãos, que aqui nós já entendemos que no mundo perdido, no mundo que nós vivemos, ele só tem dois tipos de pessoas, querido. Quando eu faço um apanhado de todo mundo, de raça, etnias, eu chego à conclusão que é a que Jesus chegou, que só tem dois tipos de pessoas. Um é o prudente e o outro é o insensato. A Bíblia não fala de uma terceira condição aqui. E é diante desse texto que eu vou procurar me colocar nas mãos de Deus para levar o entendimento para a sua vida, para a minha vida, para que nós viemos a aprender, irmãos, o que somos de verdade. Qual é a parte que nós pertencemos? Somos insensatos? Construímos a nossa casa sobre areia? Ou somos um prudente de Deus? Que estamos firmados sobre uma rocha chamada Jesus de Nazaré. Glória a Jesus. Observe que a Bíblia aqui ela fala de casa, mas que houve uma construção de duas casas. Quando na verdade a Bíblia está falando da minha própria vida. A Bíblia está falando, querido, da sua própria vida. A casa aqui, irmãos, é a nossa própria vida. É aquilo que construímos. É aquilo que somos. É aonde nós vivemos. Observe que quando a Bíblia ela fala casa, ela está falando e apontando para a vida de cada um de nós. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar aqui primeiramente, querido, sobre o insensato. Irmãos, o que é um insensato? Afinal, a Bíblia diz, nós lemos, não tem como questionar, que ele construiu a casa aonde, Rose? Oi? O insensato. Na rocha? Na areia. O insensato constrói a sua casa
na areia. Eu quero falar aqui primeiramente sobre um insensato, sobre um homem insensato, sobre uma mulher insensata. Eu quero falar primeiramente sobre esse ponto da mensagem que nós lemos. O interessante, irmãos, é que a palavra insensato, ela tem muito significado. E um dos significados você pode ver lá depois no dicionário. O insensato, querido, é aquele que não se precaver do perigo. Insensato, Jean, é aquele que não se preocupa com o que pode acontecer com ele, com a família dele, no futuro. Insensato, querido, também é uma pessoa que só vive de momentos. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. São muitos significados da palavra insensato, irmão, no dicionário. O insensato também significa uma pessoa que não está nem aí para os acontecimentos. E por aí vai. Aleluia. O insensato que a Bíblia fala aqui, ele é um tipo de pessoa que ele não está preocupado em fazer coisas difíceis. Observe, irmãos, que o insensato, ele procura sempre fazer as coisas mais fáceis. Ele procura sempre estar onde é mais fácil. Basta dizer da construção. Qual o trabalho? Aqui tem pedreiro nessa noite, e eu posso perguntar: qual é o trabalho de fazer uma casa na areia? Robson, você é pedreiro. Qual é o trabalho que eu encontraria em construir uma casa na areia? Nenhum. É um lugar fofo, um lugar fácil. E a casa eu posso construir sem muito trabalho. Assim também, irmãos, são os insensatos da vida. Eles estão sempre procurando viver aonde é mais fácil. Eles estão sempre procurando fazer o que é mais fácil. Se está bom para mim, se é assim que eu gosto, eu estou ali, não estou nem aí. Não quero saber dificuldade, não quero trabalho. Aleluia! O insensato, querido, não quer ter trabalho. O insensato, ele não quer, por exemplo, ser chamado a atenção. Insensato, querido, quer as coisas muito fácil. O insensato, ele troca a mensagem de confronto por uma profecia mentirosa que se diz aí em qualquer igreja. É o insensato, Márcio. Ele não está preocupado. Vou construir a minha casa primeiro na areia. Estou nem aí. Enquanto o prudente, olha aqui para mim, ele construiu uma casa sobre a rocha. Só aqui, irmão, se eu parasse de pregar, nós já íamos entender que o prudente, ele está na presença de Deus. Glória a Jesus. Por que, pastor? Eu vou fazer uma pergunta para a igreja. Existe rocha mais baixa do que areia? Existe, já? E logo eu entendo que se a minha casa está construída sobre a rocha, eu estou mais alto do que o insensato. Eu estou mais perto de Deus do que o insensato. Eu estou mais firmado de Deus do que o insensato. É vantagem isso, sim. Mas Deus quer isso para a vida do insensato? Não. O que Deus quer para a vida do insensato, irmãos, é que ele venha ser conhecedor da palavra que transforma a vida dele. Glória a Jesus. O insensato construiu ali a casa dele na areia. Está tudo bem, vai ter tudo legal. A casa ficou bonita. Aquele cara é maluco, a casa dele está em cima de uma pedra. Mas espera aí, irmãos. Deus vai nos levar ao entendimento melhor nessa noite. Glória a Jesus. Ainda falando sobre os insensatos da vida. Porque Jesus, ele falou que um homem que quando ouve as suas palavras e não coloca em prática, o que
insensato, porque ele ouviu, mas não colocou em prática. Jesus está falando isso para a multidão, querido. Jesus diz para a multidão: você que ouviu todos os meus ensinamentos, você que ouviu toda a minha palavra, você que veio ao culto, ouve no ar livre, ouve tudo que tem sido pregado, mas você não coloca em prática, você é um insensato. Glória a Jesus. E o insensato, querido, ele constrói a sua casa sobre areia, vive a sua vida de uma maneira insegura todos os dias. Glória a Jesus. O insensato também, querido, ele ignora, escute aqui, tudo que se fala sobre a palavra de Deus. Isso aqui é muito forte, irmãos. Porque o insensato, querido, ele ouve, ele tem a oportunidade de ouvir. Jesus falou, ele ouve, mas não guarda. Então observe que esse homem aqui, querido, ele está ouvindo. Ele escuta uma mensagem na igreja, escuta uma pregação de um irmão no trem, ele escuta na televisão, ele escuta. A palavra está batendo no seu ouvido e ele não está nem aí. O Espírito de Deus está falando com ele quando ele está escovando os dentes, mas ele não está nem aí. Ele não tem, na verdade, irmãos, glória a Jesus, sensibilidade para ouvir e para guardar a palavra do Senhor. Na verdade, a palavra de Deus, a palavra que transforma, a palavra que nos leva para o céu, para o insensato, não tem valor nenhum, não tem significado. O insensato passa em frente à igreja. O insensato escuta os irmãos pregando na esquina. Para ele não está nem aí. Crente maluco, crente louco. E vai embora. Porque o insensato, ele não consegue guardar o maior tesouro de Deus na terra, que é a palavra do Senhor na nossa vida. Glória a Jesus. Observe que quantas vezes muitos são confrontados com a palavra. Muitos dentro da igreja estão sendo anunciados a palavra, mas opiniões próprias dele, opiniões que ele criou nele, endurece ao tal ponto de ele ignorar tudo que está sendo pregado no altar do Senhor, na igreja do Senhor. Pastor, eu sou crente, eu não sou insensato. Insensato, querido. Jesus falava para a multidão, tinha crente ali também. Então qual é o segredo, pastor? É guardar a palavra do Senhor no seu coração e mudar a sua trajetória de vida. Glória a Jesus. O segredo está, irmãos, em guardar a palavra do Senhor no nosso coração. E isso não depende do Espírito de Deus. Isso não depende do pastor. Isso não depende do amigo, não, querido. A atitude é sua, minha. Parte de nós a atitude de abrir o nosso coração e dizer para Jesus: Jesus, entra aqui e ceia comigo, e anda comigo e vive comigo. Afinal, o que é que Jesus falou? Se vós abrir as vossas portas, eu entrarei e contigo eu cearei. Mas precisa abrir a porta, querido. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. O insensato, meu irmão, é aquele que não crê na verdade, nas verdades de Deus. Ele não crê. Crê a meio termo. Mas Jesus não quer isso na minha vida, não quer na sua vida. Jesus, ele quer uma crença por inteiro, querido. Jesus, ele quer você e eu por inteiro. Ele quer nós completamente. Ele quer tomar conta da nossa casa, tomar conta do nosso pensamento, tomar conta da nossa oração, tomar conta da
Mas se não há uma entrega, se a vida não está sendo entregue, querido, está precisando de alguma coisa ainda. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O insensato, querido, não percebe o perigo que está ao seu redor. Isso é muito sério, irmãos. Porque a casa está construída sobre a areia. Ele está construindo, está nem aí, está morando nela. Mas há perigo que vai bater nessa casa daqui a pouco. A minha vida, ela é minha, eu vou para onde eu quero, eu faço o que eu quero, o que o pastor falou, não estou nem aí, que ele toma conta da mulher dele, e eu não estou nem aí. É um insensato que precisa ter os olhos abertos nessa noite para o perigo que vos rodeia. Irmão, por favor. O dia da provação, ele vem para todos nós. O dia da provação, querido, o dia da tribulação, ele vem para todo homem, para toda mulher. Talvez para você já tenha chegado, querido. É aí que você precisa se abrir a sua mente e entender que você precisa deixar de ser sensato e ser prudente, homem de Deus. Glória a Jesus. Quando o dia da tribulação chega, querido, muitas vezes chega de surpresa. Observe que veio a chuva, veio o vento, veio, irmãos, os rios encheram e foram de encontro com a casa. E nós, e eu e você, não é para te colocar medo não, querido. É realidade da vida. Nós não sabemos quando virá o rio cheio contra nós. Nós não sabemos quando a tempestade vai se levantar. Uma coisa eu digo, irmãos, o homem insensato não está preparado para esse dia. Eu posso citar aqui alguns acontecimentos, querido. Chega ao meu conhecimento, irmãos, que tinha um empresário, homem de dinheiro, insensato, homem que ria da igreja, ria dos crentes, homem que não queria nada com Deus, insensato. Ele tinha dinheiro, só que a pandemia veio, querido, e faliu o negócio dele. Aleluia, meu Deus. Esse homem que tinha tudo, agora não tinha nada. Sabe o que ele foi fazer? Dirigir aplicativo igual o pastor dirige. Só que ele era rico, Robson. E ele não conseguiu acostumar com a vida de pobre. Ele era um insensato. Ele não era um prudente. A casa dele estava construída na areia. Quando o rio passou, levou. E ele foi para o aplicativo. No aplicativo ele entrou em depressão, querido. Sabe o que ele fez? Vendeu o carro dele e alugou uma lancha. Nessa lancha ele se afastou da praia e colocou uma corda no pescoço dele e cometeu o suicídio. Insensato, não se preocupa com o perigo que o cerca. Insensato, não é sensível o que pode acontecer a qualquer momento. Irmãos, o dia mau ele vem. O dia mau se aproxima, querido. Quando ele chegar, você e eu precisamos estar com a nossa casa construída sobre a rocha.
Ele continua lá, morando na casa de areia, em cima da areia. É mais fácil. Irmãos, insensato está mais ou menos, como disse Tiago, capítulo 1. Aonde Tiago, servo do Senhor, a Bíblia fala que o homem que ouve a pregação, mas não guarda, ele é semelhante a um homem que olha no espelho e que ao mesmo tempo que ele deixou de olhar, ele não lembra mais da sua própria face. E Tiago vai muito além e diz que um homem que ouve a mensagem do Senhor no seu ouvido e não coloca em prática na sua vida, ele é um desorientado. Glória a Deus. Ele é um sem memória. Tiago capítulo 1. Isso é muito grave. Porque o que Deus está pedindo de nós? É sacrifício? Não. É só que nós venhamos a guardar a palavra dele no nosso coração. Então o insensato, querido, vai levando a vida dele. Ele vai levando. Ele não enxerga, por exemplo, a chance que Deus dá para ele todos os dias. O insensato não enxerga a chance, o chamado, as pregações que podem lhe fazer triunfante para a glória de Deus. Diante das chances dadas por Deus, o insensato continua preso em correntes do pecado, continua escravizado, porque ele é um insensato e ele não consegue colocar no seu coração a palavra de vida que vai levar ele para a vida eterna. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus dá chance, querido. A chance é dada pelo Senhor todos os dias. A chance muitas vezes está dentro de um ônibus, uma mensagem de alguém. A chance muitas vezes está dentro da igreja, uma pregação. Deus dá chance, querido, querida, para mudança. Deus dá chance. O que Deus quer, irmão, de cada um de nós, de mim e de você, é que nós viemos a mudar todos os dias para sermos um crente melhor na presença dEle. Deus quer fazer você crescer, querido. Deus quer fazer você crescer na igreja, crescer no seu trabalho, crescer lá no meio da sua vizinhança. Deus quer fazer você crescer. Glória a Jesus. Mas é preciso ouvir e aceitar as chances que Deus tem te dado. Deus tem nos dado chance, querido. Deus dá chance para você. E vai levando. Mas o verdadeiro insensato, ele não percebe, irmãos, essa chance. E continua preso às suas próprias vontades. Continua preso às suas próprias teorias. Continua preso naquilo que ele acha, naquilo que está certo para ele, quando a palavra de Deus ela diz que o certo, na verdade, é nós se entregarmos. Quando a palavra de Deus diz o seguinte: aquele que quer ser sábio, faça-se louco e aprenda comigo que sou o Senhor da sua vida. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus bendito. Eu sinto Deus aqui nesse lugar, querido. O Senhor está presente no nosso meio. Irmãos, nessa noite, temos dois tipos de pessoas. Um é o prudente e o outro é o insensato. O insensato continua morando na casa e a casa vai cair. O insensato construiu, não está nem aí para a segurança. Ele não tem medo de perigo. Mas a Bíblia diz, irmãos, que a nossa vida nessa terra é uma passagem. E que nós podemos a qualquer momento partir para o outro lado da vida. Pastor, não quer me meter medo? Não, querido. Não. Eu estou falando de uma realidade que pode acontecer comigo, contigo. E aí, o que vai acontecer?
acontecer? Louvado seja o nome do Senhor. O que vai acontecer no fim da tua história, no fim do caminho, tu vai continuar sendo um insensato? Afinal, a Bíblia é clara em dizer que a casa caiu. E a Bíblia vai muito mais além, e foi grande a queda. Aleluia. Sabe o que significa isso, querido? Se a casa é minha própria vida, e agora minha vida está caída, a minha vida está totalmente arriada, foi grande a queda da minha vida, já significa, Rose, que eu e aqueles que são insensatos chegaram ao fim da linha. Aquele homem e a mulher que são insensatos chegaram ao fim da linha. A casa caiu. Não há mais como voltar atrás, querido. É momento de decidir. E a Bíblia diz o seguinte: louco, 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 se pedir hoje a tua alma, o que tu tens para apresentar ao teu Deus. Isso é real, irmãos. E graças a Deus que tem igreja que ainda prega isso. Louvado seja o nome do Senhor. A casa caiu. Eu posso citar aqui uma causa bíblica de uma casa que caiu feia para alguém. E esse homem é o rico da parábola Lázaro. Esse homem, vocês conhecem a passagem que fala que um rico morreu e foi para o inferno. A Bíblia diz isso. E quando ele chegou lá no inferno, não tinha mais volta. Ele começa a lembrar de pregações, ele começa a lembrar de salvação, ele começa a lembrar de chances que ele não teve. E ele clama e diz: ó pai Abraão, eu estou em tormento. A minha casa caiu e foi grande a queda. Em todo momento que eu vivi na terra fui um insensato. Nunca quis saber da igreja, não queria consertar a minha vida, mas eu conheço, eu sei, pai Abraão, que tu é o Salvador do mundo. Eu sei que o teu filho Jesus morreu para salvar. Eu foi quem não quis quando vivi na terra. Mas por favor, pai Abraão, manda alguém pregar para meus irmãos que são insensatos e ainda vivem lá na terra para não vir para cá. Irmãos, a grande queda da vida virá para todos. Mas a questão aqui nessa noite é: o que vai acontecer comigo e contigo? Iremos para a grande queda ou para o seio de Abraão? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Talvez muitas respostas sobre o insensato nessa noite ficará pendente. Porque a vida do insensato, querido, ela vai continuar a história até o dia da grande queda. Glória a Deus. Mas eu preciso também aqui falar nessa noite, e vou falar. Oh, meu Deus, a hora já foi. Glória a Jesus. Eu quero falar, irmão, sobre o homem prudente, sobre a mulher prudente, porque é o oposto de tudo isso que foi falado. Observe que Jesus falou: o homem prudente constrói a sua casa sobre a rocha. Aleluia! Então eu quero falar agora sobre o homem prudente, sobre essa criatura, sobre esta mulher prudente, sobre esta mulher, esse homem que é o totalmente oposto a esse insensato. Glória a Deus. Quem é esse homem prudente, querido? A vida de um prudente, querido, é contrária à vida de um insensato. Glória a Deus. Não tem nada a ver com o insensato. A vida do prudente, querido, ela é totalmente oposta com as suas práticas, as práticas da vida do insensato. Observe, querido, que enquanto o insensato quer as coisas fáceis, gosta das coisas fáceis, que agrade ele, o prudente não faz isso. Observe que ele constrói a casa dele em cima de quê? Da rocha. Irmãos, isso dá trabalho. Construir a nossa casa sobre uma rocha, querido, dá trabalho. Cria calo nas mãos, bate lá, machuca, tem sacrifício. Eu tenho pedreiro aqui nessa noite.
conseguir. Glória a Jesus. E aí eu falo de vida com Deus nesse momento. Diante das tribulações, irmão, diante das afrontas, diante das vozes do inferno que diz, desiste, sai da igreja, vai embora. Diante disso, querido, o prudente, ele não afrouxa. O prudente, ele não arreia. O prudente diz o seguinte: eu estou passando por isso, mas estou escondido atrás de Jesus de Nazaré. Ele é o Senhor da minha vida. Glória a Jesus. O prudente se esforça para conseguir algo que poucas pessoas vão conseguir, irmãos. O prudente luta pela sua salvação. O prudente sabe que a porta do céu é estreita. O prudente sabe que ele precisa se desfazer de muita coisa. O prudente sabe que a coisa mais importante não é o que está prendendo ele, mas é a liberdade que ele precisa ter para adorar o seu Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde está tudo no escuro, aonde ninguém tem fé, tem esperança, o prudente está lá gritando. Aonde a oração parece que não está sendo respondida, aonde, irmãos, a vida parece que está meio confusa, aonde pessoas comuns não aguentariam, aonde pessoas que são comuns iriam embora, desistia, o prudente de Deus está firme, acreditando em uma coisa, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O céu, querido, ele é tomado à força. Morar sobre uma rocha é difícil a construção. Morar sobre uma rocha, ter a casa fincada na rocha, traz suor, traz calo, traz sangue, se for o caso, mas traz também a presença do Espírito Santo, mas traz também a esperança de não estar sozinho, porque Deus está na frente do prudente. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O prudente, querido, também tem uma característica com ele. Observe que ele ouviu a palavra. E o que ele fez? Ele guardou no seu coração para praticá-la. Prudente de verdade, irmãos, é aquele que faz do seu coração um cofre para guardar a palavra de Deus. Aleluia. O prudente, querido, ele abre o coração dele para a palavra. Ele deixa a palavra penetrar dentro do seu coração. O prudente, querido, toma atitude. Se o coração tem coisas que não convêm para com Deus, ele diz: olha, sai daí. Sai daí angústia. Sai daí falta de perdão. Sai daí falta de amor. Sai daí falta do Espírito. Aqui nesse coração só tem lugar para a palavra de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O coração está limpo e recebe a palavra do Senhor. O coração desse prudente é como o coração do salmista, que diz o seguinte: Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração para jamais pecar contra ti. Guarda a palavra do Senhor, prudente. Guarda a palavra do Senhor nesse coração. Começa a fazer uma limpeza. Diga: Espírito Santo, limpa meu coração. O meu coração precisa ser um cofre para guardar a tua palavra. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja teu nome, Senhor. O prudente, querido, na hora da angústia, ele é diferente do insensato. Se o dia mal vem para todos, até para o prudente ele vem. Quer saber de uma coisa, querido? O prudente de Deus, quando vem o dia mal, ele se esconde em Deus.
Ele está escondido em Deus, querido. Se o dia mal vem, ele corre para ser fortalecido pela presença do Espírito Santo. A provação veio, o abandono veio, o desemprego veio, a calúnia dentro da igreja veio. Sabe o que é que o prudente faz? Ele não sai da igreja, não. Ele vai buscar a fortaleza do Deus dele, o Deus que ele adora. O prudente, Roque, não tem vínculo com pessoa. O prudente está em comunhão com pessoa, mas a vida dele pertence a Jesus de Nazaré, ao Senhor que morreu na cruz por ele. Prudente, querido, guarda a palavra e se fortalece nas promessas de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E outro, irmãos, o prudente que a Bíblia fala aqui, ele é um tipo de pessoa que constrói para a eternidade. Observe que a casa está na rocha, querido. Então não adianta vir a chuva, não adianta vir a tentação, não adianta vir a calúnia, não adianta vir a perseguição, seja dentro da igreja, seja no trabalho, seja na condução, não adianta. A casa do prudente está firmada na rocha. Glória a Jesus. Esse prudente, querido, ele constrói para a eternidade. Que é isso, pastor? É construir, querido, para a eternidade. Ele é um homem ou uma mulher comum. Um homem ou uma mulher de Deus. Mas está construindo para a eternidade. Ele trabalha. Ele compra comida, compra. Ele é o provador da casa, mas a coisa mais importante da vida desse prudente é estar firme nas promessas do Senhor. Glória a Jesus. Tudo que faz, querido, não é para passar rápido. Tudo que faz, seja na igreja, seja no trabalho, na família, é algo sólido, permanente, porque não vem dele, mas vem de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando pega algo para fazer, William, ele só tem certeza de uma coisa, que foi Deus quem colocou nas mãos dele, e que ele vai fazer, porque a glória de Deus está sobre ele, sobre os projetos dele. Aleluia. E aonde não é para dar certo, aonde é para dar tudo errado, o prudente constrói algo poderoso para a glória de Deus. O prudente constrói, querido, uma vida para a eternidade. O prudente procura se importar com o que a Bíblia diz sobre a sua vida. O prudente vive uma vida de oração. O prudente vive uma vida de amor, de pregação. Glória a Deus. O prudente se lança na obra de Deus. O prudente entende uma coisa, irmãos. Escute aqui para terminar. Que no céu só vai haver uma festa se ele sair e ganhar alma para Jesus. Por que isso, pastor? Está falando heresia? Não, querido. Eu estou falando aqui, aleluia, da dracma perdida. Quando a Bíblia fala essa parábola, que se perdeu uma moeda, a mulher foi lá e procurou e achou. E deu uma festa porque ela achou a moeda. Eu estou procurando ser rápido por causa do horário. E aí Jesus vai falando, em verdade eu vos digo, que haverá mais festa no céu pelo pecador que se converte do que por 1000 que não se converteram. Observe aqui, que eu sou um canal de Deus e você também. E que se há uma festa no céu, porque você foi um instrumento de Deus para ganhar uma alma. E se eu ganho de uma alma, causa uma festa no céu, querido. Escute aqui, Deus vai te deixar fora dessa festa? Não! Pastor, Deus vai me levar para o céu? Não! Tu serás participante dessa festa, como um instrumento que Deus usou para ganhar alma. E
tua família. Muitas pessoas têm essa tradução errada. Não, você é abençoado porque eu vou trazer um dízimo tal. Você é abençoado porque eu vou dar uma oferta tal. Eu te digo nessa noite, à luz da vida, querido, quer ser abençoado pelo Senhor? Quer que o céu derrame festa de bênção sobre a sua vida? Passe a ser um ganhador de almas. Passe a ser um pregador do Evangelho. Diga para ele, Jesus me transformou e vai transformar você também. Glória a Jesus. Prudente constrói, querido, para a eternidade. Vamos ficar de pé, irmãos, por favor. Eu quero ouvir agora o hino, adorar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu sinto Deus aqui nesse lugar, irmãos. Há um fluir do Espírito aqui nesse lugar. Eu quero nessa noite dizer algo para a igreja. Eu não estou, irmãos, aqui nem preocupado com o insensato. Eu quero se preocupar contigo, prudente. Eu quero se preocupar contigo, homem prudente na presença de Deus. Eu quero que o Senhor te fortaleça mais sobre a rocha que é Cristo Jesus. Aleluia. Eu quero que o Senhor, a partir de hoje, mude a sua história para bem melhor. Adore o Senhor comigo. Isso, coloque a mão no seu coração. Aleluia. Que lugar é esse, pastor? É o lugar da adoração, querido. É o lugar que o Senhor fala. É o lugar que o Senhor dá a direção. Cante comigo. Isso. Verdade, meu Pai. Glória a Jesus. Nos restaura nessa noite, Senhor. Aleluia. O que você quer ser na presença de Deus hoje? Você quer que Deus cuide de você? Você quer entregar tudo para que Ele cuide da sua vida, da sua família? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Adore o Senhor comigo, irmãos. Louvado é o teu nome, Senhor. Restaura o nosso ser essa noite, Senhor. Deus, nós queremos ser prudentes, Senhor. Aleluia, Jesus. Você está aqui, querido. Esse é o lugar da adoração do Senhor. Não saia daqui nessa noite sem com a certeza que Deus te chamou para tu ser prudente. Aleluia. Ah, pastor, eu tenho que mudar tanta coisa. Comece hoje, querido. Comece a mudança hoje. Aleluia. Deus vai te ajudar nessa causa. Deus vai te fazer um homem na presença dEle. Deus vai te fazer um pregador, um grande homem de Deus na casa dEle. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Cuida de nós, Jesus. Aleluia. Flui em nós, Senhor. Aleluia, Jesus. Saia desse lugar, querido. Acredite com a certeza que o seu coração é um cofre para guardar a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero fazer uma oração contigo agora. Eu quero orar junto contigo para que o Senhor venha, irmãos, trabalhar na nossa vida de dentro para fora.
Aleluia. Louvado seja teu nome, ó Espírito Santo do Senhor. Deus, tu és o Senhor da palavra, Senhor. Um dia, meu Deus, tu deste ensinamentos à tua igreja. Um dia, Senhor, tu nos chamaste, meu Deus, das trevas para a tua maravilhosa luz, Senhor. É claro, Jesus, que nós ainda somos seres humanos, Senhor, sujeitos às falhas, sujeitos, meu Deus, às fraquezas dessa vida. Nada disso, Jesus, importa. O mais importante, Senhor, é o renovo do teu Espírito na nossa vida, Senhor. O mais importante, Senhor, é o teu perdão na nossa vida. O mais importante, Senhor, é a tua graça derramada sobre as nossas vidas, Senhor. Nessa noite, ó Deus, diante da sua palavra, diante de tudo que foi falado aqui nessa noite, Senhor, nos faça, meu Senhor, homens e mulheres transformados, prudentes na tua presença, Senhor. Meu Deus, dá um derramar da tua sabedoria, dá um derramar da tua graça sobre a nossa vida. Pai, traz renovo aonde não há tristeza, traz consolação, Senhor, aonde há dúvida. Nessa noite, meu Senhor, derrama o teu Espírito sobre nós, vai nos acendendo, acende esse coração gelado, Senhor, aquece ele nessa noite. Oh Deus, tu tem chamado na vida desse homem. Aleluia. Trabalha na vida dele, Senhor. Glória a Deus. Desmantelando todo o plano do inimigo, que o Senhor, pelo poder do nome de Jesus, quer o jugo nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Que este homem, esta mulher, Senhor, se levante na tua casa para ir na frente da tua obra, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Pode sentar, irmão. Já de imediato quero dar os anúncios da igreja. Quinta-feira, irmão, você não pode faltar ao culto, viu? Por favor. Eu convoco a igreja na quinta-feira, está aqui. Vai vir o pastor Maico pregar aqui, um homem de Deus, um homem que tem a palavra do Senhor na boca. Então, quinta-feira, você não pode faltar ao culto, a não ser que seja por força muito maior. Venha na quinta-feira, irmãos, e eu tenho certeza que você vai me falar, pastor, bem que o Senhor falou, Deus falou comigo. Glória a Jesus. Quinta-feira, 7h30. Aleluia. Quando for no domingo, na parte da manhã, escute aqui. Essa mensagem é para todos. Irmãos, eu estarei aqui dando uma aula. Vamos começar a nossa escola dominical de novo. Então nós vamos entrar na aula sobre seitas e heresias. Tá? Antes de eu começar a dar essa aula, eu quero falar sobre essa igreja aqui. Amém? Então domingo nós vamos falar sobre essa igreja. O que essa igreja acredita, se ela está firmada na doutrina dos apóstolos. Porque eu preciso dar essa aula, irmãos. Eu preciso recorrer ao manual da igreja. Porque eu vou falar sobre seitas e heresias. E se eu não dar essa aula, talvez você possa ficar com dúvida. O que a nossa igreja prega? Aonde fica a nossa igreja nessa história? Então eu vou preparar o terreno para nós aprendermos sobre esse assunto. Seitas e heresias. Aleluia. Antes disso, eu vou dar aula sobre o manual da igreja para vocês. A maioria que já conhece artificialmente o manual, e eu vou explicar direitinho o que é a doutrina dos apóstolos, tá? O que a igreja acredita, o que você tem que fazer para ser membro da igreja, tudo isso à luz da Bíblia. Tudo isso vai ser na Bíblia, irmãos. Não venha pensando que nós vamos falar coisa fora da Bíblia, que nós não vamos, tá? Então nós vamos saber quando começou essa igreja, por que ela começou. Vamos tentar dar isso tudo numa aula, amém? E mediante o manual da igreja, nós vamos entender o que é essa igreja, qual é a doutrina da igreja, o que a igreja acredita, amém? A igreja acredita em coisas, por exemplo,
em coisas ocultas. Você precisa aprender sobre isso. Qual é a maior pregação dessa igreja? Que direção a pregação principal dessa igreja vai? Essa igreja acredita na Santíssima Trindade? Domingo nós vamos aprender sobre isso. Amém? Domingo nós vamos aprender aqui, por exemplo, olha só. Que tipo de governo é essa igreja aqui? Você precisa aprender sobre isso. Que tipo de governo é essa igreja? Essa igreja é o quê? É democrática? Essa igreja é imperial? Essa igreja só tem um dono, que é o pastor? Então, domingo nós vamos aprender. Para depois do domingo seguinte, aí sim, nós vamos entrar em seitas e heresias. Amém? Amém. Aí você pode vir perguntar, até você, William, se quiser estar presente, 9 horas da manhã, você pode vir para tirar algumas dúvidas, não tem problema, pode trazer a menina aí. Esse estudo é para todos, irmãos. Até mesmo que você não é da igreja, pode vir se quiser. É uma maneira de você conhecer melhor a igreja que aqui estamos. Amém? Vamos ficar de pé e à noite nós estaremos cultuando ao Senhor aqui nesse lugar. Amém, irmãos? Fique de pé. Eu queria agradecer ao William, a família dele, que veio aqui nos visitar. Maravilha de Deus. Quando quiser voltar nesse lugar, queridos, olha, essa igreja está de braços abertos para você, viu? Para a senhora que cantou aí, glória a Deus, o pregador, né? Em nome de Jesus, amém? Vamos terminar. Antes disso, irmãos, eu estava esquecendo. Vamos tirar nossas ofertas, amém?